Olá, queridos, boa noite. Boa noite, Deus abençoe a todos vocês que vão entrar. Querendo rapidamente falar uma palavra, estava agora meditando e Deus ele trouxe uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma palavra muito poderosa, né? A palavra do Senhor ela é poderosa em si, mas é uma palavra que ela é de suma importância para esse tempo, sabe? É uma palavra que Deus ele trouxe ao meu coração nessa situação de toda dessa pandemia, né? Da situação que nós estamos vivendo, e eu estava meditando, pedindo a Deus um direcionamento sobre tudo isso, né? E Deus ele foi e compartilhou isso comigo. E eu rapidamente pensei, vou compartilhar com alguns irmãos, né, que entrarem. Vou compartilhar sobre esse tema, né, que é um tema muito importante. E se você puder, a gente já vai começar. São 10 horas agora, 10h03. E para a honra e glória do Senhor Jesus, acredito que Deus ele possa falar não simplesmente só comigo, mas com você também. O tema que Deus falou comigo hoje, eu estava agora no quarto meditando, e Deus trouxe uma palavra no meu coração, que está escrita, que na verdade o tema dessa palavra é um tema que nós podemos dizer que é um tema que ele é presente hoje, que é: não permita que a intimidação do diabo te afaste do propósito, né? Nós sabemos que uma das grandes artimanhas de Satanás é nos afastarmos do propósito de Deus, né? E esse afastar do propósito de Deus, muitas das vezes, nos gera a desobediência, né? Infelizmente, quando nós nos afastamos daquilo que Deus preparou, daquilo que Deus nos ordenou de ser feito, nós acabamos desobedecendo a vontade de Deus, né? Acabamos desobedecendo aquilo que Deus nos ordenou a fazer. E a palavra do Senhor fala em 1 Reis 19, que é um tema base que eu coloquei. A Bíblia vai falar sobre Elias, né, e Jezabel. É um tema muito frequente, muito falado, né, mas pouco interpretado da forma como a palavra está dizendo. E como eu disse, esse tema ele se encaixou muito bem com tudo aquilo que eu vou falar para vocês em relação a que a gente não se permitir ser intimidado por Satanás, pelo diabo, né? Então esse é o tema que eu coloquei: não permita que a intimidação do diabo te afaste do propósito. Se você pegar o livro de 1 Reis 19 e dar uma lida nele, você vai ver que Jezabel ela fica sabendo, através do rei Acabe, ela fica sabendo daquilo que aconteceu, né, com os profetas de Baal, né, que todos eles foram presos e mortos, né, por Elias, por ordem de Elias. E Jezabel se revolta com toda a situação porque ela era uma idólatra, né, uma idólatra de Baal, do deus Baal, né, e ela se revolta e dá uma ameaça, faz uma ameaça a Elias, né, e ela diz: se até o dia tal você não estiver morta, não me chamo Jezabel, digamos assim, né. E Jezabel acaba ameaçando Elias. E a palavra intimidação, se você for pegar o significado dessa palavra, ela nada mais do que significa ameaça, medo, né, chantagem, violação, tudo aquilo que traz constrangimento, desconforto, tudo isso nós podemos dizer que é intimidação. E no caso de Elias, Jezabel ameaçou de morte, né? Ela chegou e disse: ó, isso vai acontecer com você porque você fez isso, né? Então ela foi lá, através do rei Acabe disse a ela o que havia acontecido, né? Que os profetas de Baal haviam sido mortos, e Jezabel se revoltou, né? E declarou que iria matar Elias. Então, com essa ameaça de Elias, rapidamente Elias tem medo,
e foge. Essa é uma segunda característica desse capítulo. Se você ler o capítulo, né, nós podemos até ler aqui, que a Bíblia fala assim, em 1 Reis 19. O rei Acabe contou a sua esposa, Jezabel, tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou uma mensagem a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Essa foi a intimidação. A gente vai parar aqui primeiro. Essa foi a intimidação de Jezabel para Elias, né? Ela deu uma ameaça para Elias, ou seja, até o dia tal, se eu não fizer com você aquilo que você fez com os profetas de Baal, que os deuses me matem, né? Essa foi a primeira intimidação que ela fez. E quantas das vezes a gente não é intimidado, né, por Satanás em algumas coisas, né, por pecado, pela nossa consciência pesada, né, por atitudes que nós fizemos e que o diabo traz constantemente na nossa mente com o objetivo de acusação, com o objetivo de trazer, né, uma consciência pesada para a gente. E Satanás ele vem intimidar a gente através de algum erro do passado, alguma situação que a gente cometeu, com alguma coisa que nós fizemos, que nós se arrependemos, né? Mas o diabo ele é uma das pessoas que tem mais artimanhas, podemos dizer assim, para estar acusando cada um de nós, até porque a própria palavra diz que ele é o acusador, né? Então, o diabo ele vem acusando a nossa vida constantemente, seja em qualquer área, seja na área sentimental, na área de emprego, né? O diabo ele usa de várias intimidações, ou seja, nessa situação de pandemia, o diabo está intimidando muitas pessoas, né? Trazendo à mente das pessoas que elas irão passar fome, que elas irão padecer, que elas irão, né, sofrer com toda essa situação. Então, o diabo ele usa de várias formas de intimidação para nos atingir, né? A verdade é essa. Ele vai usar de toda forma para tentar nos intimidar. E muitas das vezes a gente vai fugir, né? Como Elias fez. Ao ouvir o que Jezabel havia dito, que Jezabel iria matar ele, que ela iria, né, fazer a mesma coisa que ele fez com os profetas de Baal, Elias teve medo e fugiu, né? E é isso que muitas das vezes Satanás ele faz, né? Ele vai e fala que nós iremos passar fome, que nós iremos padecer, que nós iremos entrar em colapso, digamos assim, que nós iremos padecer na nossa área, na nossa família, né? E então o que a gente faz? A gente foge, né? Uma das válvulas de escape é fugir, né? Assim como aconteceu com Elias, a gente tem medo e foge, né? E esse fugir é o que nos afasta do propósito. Às vezes Deus tem um propósito para cada um de nós aqui. E muitas das vezes, por intimidação de Satanás, nós fugimos desse propósito, vamos para outro lado, vamos para outro canto, vamos para outro bairro, vamos para outra cidade, com medo daquilo que Satanás está falando, com medo daquilo que o diabo está dizendo sobre nós, né? Sendo que a gente nós aqui é para darmos medos a Satanás, né? E muitas das vezes não. A gente já vê constantemente pessoas que têm medo do diabo, que têm medo das acusações de Satanás, né? Que têm medo daquilo que o diabo fala. A Bíblia fala que o diabo ele é mentiroso, né? Então o diabo ele sempre vem para tirar a sua paz, Satanás sempre vai vir para te trazer medo, para te intimidar. Nunca espere nada de bom do diabo, porque de nada bom ele tem para te oferecer, né? A não ser a mentira e o engano, né? Que ele sabe fazer isso muito bem. Muito bem, ele vai colocar coisas que são ruins aos seus olhos como coisas boas, né? Que entra aí justamente a mentira, né? Então o diabo vai dizer, olha, faz isso aqui, porque isso aqui vai ser melhor para você, né? Você vai conseguir fugir dessa situação. Então, quantas pessoas que estavam na igreja, né? Que estavam com Jesus, hoje não estão mais nesse período de quarentena, né? Porque resolveram fazer coisas por intimidação de Satanás, né? O diabo foi e disse, se você não fizer isso, você vai, né,
passar fome, vai morrer. Então muitas das pessoas, por medo, né, de Satanás, saíram do propósito, né? E essa é uma das grandes dificuldades da nossa geração hoje, é sair do propósito muito fácil, é fugir do propósito muito fácil, sabe? E Elias foi uma das pessoas que fez isso na primeira situação, que ele ouviu que Jezabel estava querendo matar ele, Elias foi e saiu fora, né? Saiu pela direita, como dizem, né? Fugiu do propósito. E Deus, ele não trabalha com covardes, Deus não trabalha com pessoas que não têm coragem, né? A própria palavra do Senhor fala isso. Quando o Senhor chamou Gideão e o exército, o Senhor fez diversas, digamos, classificações, diversos processos seletivos para saber quem seria mesmo o exército que iria guerrear. E o Senhor, uma das coisas que o Senhor falou foi, Gideão, manda voltar aqueles que estão com medo. Então, uma das classificações de pessoas que não dá para trabalhar no reino de Deus é pessoas medrosas. Então, Deus, volta quem está com medo, né? E a segunda é quem não está preparado, né? Então, Deus, ele nunca vai trabalhar com pessoas que não estão preparadas e nem dispostas a ser ensinadas, né? E outras pessoas que estão com medo, né? E muitas das vezes a gente entra nesse ciclo de medo, e o medo nada mais do que nos paralisa, né? Ele vira uma bola de aço, sabe? Aquelas bolas de presídio que coloca nas pernas dos presidiários, e ela fica ali conosco. Então o medo, ele é isso, ele é algo que paralisa no meio da caminhada, algo que paralisa no meio da jornada, né? Então por medo você pode acabar o seu casamento, por medo você pode acabar a sua família, por medo você pode acabar o seu ministério, por causa do medo você pode paralisar, né, a sua vida num todo, sabe? Então o medo, ele é um dos grandes, digamos, incentivadores para a nossa derrota, né? Quando a gente coloca o medo como o topo de tudo, a gente não consegue realizar nada, né? Então, Elias deixou nesse tempo que o medo dominasse ele. Então, com o medo, Elias foi e foge. Mas mesmo assim, a palavra de Deus vai dizer que Deus ainda vai cuidar de Elias. Mesmo Elias fugindo, você vê o cuidado de Deus. Ou seja, Deus, ele nunca deixa nos desamparados. Por mais que nós venhamos fugir do propósito, Deus, ele sempre vai abrir um plano B para todo plano A frustrado. Certo? Eu sempre falo isso, que Deus, para todo plano A, Deus sempre tem um plano B preparado. Para todo plano A frustrado, Deus sempre tem um plano B preparado. Então, para você ver que Deus ainda teve um cuidado com Elias, ele fugiu. Deus levou ele para o deserto, pôs ele para dormir, né, preparou toda a alimentação e tudo. E chegou uma hora que Deus chega para Elias e convoca ele novamente. O Senhor pergunta, Elias, o que é que você está fazendo aqui? Né? E Elias vai e relata, Senhor, isso, aquilo. Deus vai e diz, Elias, faz isso. Ou seja, Deus, ele traz Elias de volta para a missão, né? Porque Deus, ele não trabalha com os medrosos nem com os fracassados. Por quê? Porque Deus não tem nenhum filho fracassado, nenhum filho derrotado. Tem filho que não está... pode até ter filho que não se permite ser submisso, né, à sua palavra, né, aquilo que o Senhor está direcionando. Então Deus vai e traz Elias de volta para o propósito. Ou seja, muitas das vezes, muitas intimidações que nós recebemos de familiares, de pastores, de líderes, nos paralisa. E essas intimidações nos levam a fugir do propósito de Deus. O propósito de Deus com você é independente de placa de igreja, é independente de ministério. O propósito de Deus com você é independente de qualquer coisa. O propósito de Deus é maior do que qualquer coisa, certo? Então, muitas das vezes você é machucado dentro da igreja, você é perseguido por um pastor, você é perseguido por uma liderança, você é perseguido por um membro, e você deixa o medo te dominar e fugir, e a única opção que você vê é fugir. Né? Então você vai e foge também, não só da acusação, não só da perseguição que aquela pessoa está tendo com você, mas também você foge do propósito de Deus, né? E Deus, ele
Ele quer você fazendo parte, você faz parte do propósito de Deus, né? Deus conta conosco, não que Deus precise de nós, mas Deus conta conosco, né? Deus conta com seus filhos, né? Aqueles que já sabem, aqueles que são firmes na palavra, digamos assim, né? A Bíblia fala que nós que já entendemos o propósito da salvação, que já entendemos o real sentido do Evangelho, devemos ser pacientes com aqueles que são mais fracos, né? Que são mais frágeis, que ainda não entenderam, né? Então, Deus ele convida para que cada um de nós esteja disposto, sabe, a obedecer e a estar dentro do seu propósito, né? Então, que nesse tempo, eu sei que muitas pessoas estão passando por esse tempo de medo, por esse tempo de ameaça, por esse tempo de angústia, mas o nosso Deus é maior. Não pense, né, que tudo acabou, não pense que Deus ele não tem mais uma chance para você. Deus é um Deus de recompensa e Ele sempre está disposto a viver um novo tempo, de pegar na sua mão e te levar para um novo tempo, né? Para você ver Deus, Elias, um profeta, né? Teve medo de Jezabel, teve medo das ameaças de Jezabel, fugiu do propósito, né? Mesmo assim o Senhor ainda cuidou. Então, querido, se você está nessa situação por medo, né, por uma palavra que foi dita, por algo que foi falado, por perseguição, né, você saiu do seu ministério, você saiu do propósito de Deus, o Senhor irá buscar você novamente, o Senhor irá lhe chamar novamente, né? O nosso Deus é maior do que qualquer coisa, independente de qualquer pessoa, né? Entenda que o seu chamado, o seu propósito em Deus é maior do que qualquer outra coisa terrena, né? Entenda que Deus ele conta com você, né? Você faz parte dos 300 que irão na linha de frente para guerrear, né? E Deus ele está contando com cada um de nós, né? Então, se você está frustrado, se você está triste, se você está amargurado com toda essa situação, se você está com medo, lembre que o Senhor cuida de cada um de nós. Mesmo sem entender, tem muitas coisas que a gente vive que a gente não consegue entender, mas o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de cada um de nós, certo? O Senhor não perdeu o controle de nada. Amém, querido? O Senhor não perdeu o controle de nada. E se você saiu do propósito, guarda o teu coração, porque o Senhor, Ele vai abrir um novo caminho para você voltar para o propósito, tá bom? Que Deus abençoe você, que essas intimidações não consigam chegar até você, que você esteja blindado pelo amor de Deus, porque o amor de Deus lança fora todo medo, tá bom? Que você esteja blindado com o Espírito Santo, que você esteja blindado com a poderosa palavra de Deus, que nenhum medo, que nenhuma acusação, que nenhuma ameaça de Satanás, que nenhuma mentira do diabo possa atingir a sua casa, possa atingir a sua família, tá bom? Que nenhuma ameaça de Jezabel, que nenhuma ameaça desses espíritos de perseguição possa ir até você, possa entrar na sua casa, possa intimidar você, possa intimidar a sua casa, mas que você esteja debaixo da palavra do Senhor, que você esteja debaixo de uma palavra de Deus, né? E que você seja forte e corajoso, que essa é uma das ordens que o Senhor diz para todos nós, que nesse período nós sejamos fortes e corajosos. Não tema esse espírito de Jezabel, esse espírito de perseguição, esse espírito de intimidação, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, né? Então agradeça a Deus. A gente acha meio um pouco doido, mas a Bíblia fala: dê graças a tudo. Dai graças a tudo. Então agradeça a Deus por esse dia. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Deus fez por você, que Deus tem feito, que Deus tem protegido a sua casa, né? Que Deus não tem deixado faltar. Então agradeça a Deus, seja grato por tudo aquilo que Deus está fazendo e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, né? E lembre-se, você está debaixo da palavra do Senhor, você está debaixo da proteção do Senhor, tá bom? Então, em nome de Jesus, nenhum medo vai chegar até sobre você, nenhuma intimidação de Satanás, nenhuma mentira do diabo vai vir sobre a sua vida. Mas que a verdade, né? Assim como Jesus fala em verdade, que a verdade esteja sobre você.
de que todas as mentiras que possam estar tampando os seus olhos espirituais, em nome de Jesus, que elas caiam por terra, que você venha entender que Deus cuide de você, tá bom? Que Deus abençoe a sua noite, que você guarde essa palavra, né? Por mais que Jezabel tente te intimidar, por mais que Satanás tente te intimidar, não saia do propósito, não frustre o propósito, né? Por mais que as circunstâncias da vida venham dizer que nada vai dar certo, Deus ainda assim estará com você, né? Deus ainda assim moverá as águas. Por mais que o mar esteja na sua frente, né? E o exército de Faraó vem atrás de você, e você olha para o mar e olha para o exército e diz: eu vou morrer, porque não tem como eu passar nesse mar. O Senhor irá abrir o mar para você, né? Por mais que situações venham dizer, não tem mais como, o Senhor vai fazer a água brotar da rocha, né? Por mais que você olhe e diga, não tem como dar certo, o Senhor vai transformar essas águas amargas em água doce para ser tomada, né? Por mais que tudo possa dizer que é não, o Senhor vai fazer o impossível acontecer, mas é para que o nome dele seja glorificado, é para que o nome dele venha a ser visto, tá bom? Eu me lembro que a palavra do Senhor fala que Abraão subiu ao monte e ele chegou lá e Deus havia falado que queria o filho dele, né? E Abraão, ele tinha uma confiança em Deus, né? Ele sabia daquilo que Deus poderia fazer, né? E mesmo assim ele foi obediente ao Senhor, né? A intimidação do medo de nunca mais ter seu filho, de nunca mais ter a presença do seu filho ali com ele, não impediu Abraão de ser fiel a Deus, né? E Abraão confiou. E no momento certo, Deus proveu o cordeiro, né? Então confie no Senhor, né? Guarde o seu coração, né? Guarde o seu coração para esse tempo, guarde a sua fé, né? Guarde aquilo que você tem de melhor, que é o seu coração, né? Entregue os seus caminhos ao Senhor, né? Confie no Senhor e muito mais Ele fará. Busque o reino de Deus durante esse tempo que você vai estar em casa, né? Faça a sua meditação, faça, né, o seu tempo de louvor e adoração na sua casa, né? Convide a sua família para estar com você, agradecendo a Deus. E o Senhor vai cuidar de você. O Senhor vai cuidar da sua casa. O Senhor vai cuidar da sua saúde. O Senhor vai cuidar de tudo. O Senhor nunca perdeu, né? O Senhor nunca perdeu o controle de nada, né? Ele tem o controle de tudo. Ele nunca perdeu o controle. Ele tem o controle de tudo. Tá bom? Que você possa ficar em paz e que nenhuma intimidação venha entrar sobre a sua casa, nenhuma intimidação, medo venha entrar sobre o seu coração, mas que o Senhor possa guardar você, guardar o seu coração, blindar o seu coração para toda ameaça de Satanás, blindar o seu coração contra todo medo, né? E para que você possa viver as verdades de Deus, tá bom? Que você vive em paz, que você passe esse tempo em paz, que você durma em paz. Em nome de Jesus, e Deus te abençoe. Um forte abraço e Deus te abençoe.